Olá pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre modulação intestinal. O que é modulação intestinal, como fazer uma boa modulação intestinal e quem precisa realmente fazer isso. Por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas hoje em dia sofrem com problemas no intestino. O que é sofrer com problemas do intestino? Às vezes acorda com aquela barriga bem menos inchada e chega no final do dia com aquele abdômen que parece até, muitas mulheres falam essa expressão, parece até que eu tô grávida, de tão distendida que sente. Sente desconforto mesmo, após qualquer alimento, tem que às vezes abrir a calça ou fica mesmo até com dor por causa dessas alterações intestinais, tem dificuldade na frequência de evacuação ou a evacuação não tá tão saudável e eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como melhorar. Então esses são os principais sintomas que tá acontecendo algum tipo de problema intestinal, quando o teu padrão de fezes não tá igual nessa escalinha aqui. O ideal dessa escala é ficar no formato entre 3 e 4, que são fezes inteiras, sem estar muito ressecada, sem estar muito amolecida, são fezes que saem com facilidade também, onde tu não sente muitos gases ou dor para evacuar. Esse tipo 1 e 2, que são fezes mais ressecadas, pode ter relação com alteração de bactéria no intestino, ou então também pode ter relação com falta de água, uma sensibilidade alimentar, então tudo isso a gente precisa investigar melhor também. E esse tipo, a partir do 5, que são fezes mais amolecidas, tem muita relação com inflamação intestinal, intestino mais irritado, ou então uma alergia ou sensibilidade alimentar e também alteração de bactérias no intestino ou falta de fibra. Então, olhar o formato das fezes também diz muito sobre a nossa saúde intestinal. Então, quais outras coisas também podem ser um fator de que o intestino não tá tão legal? Essa presença de gases muito intenso, né? Gases fétidos também, aqueles gases que têm um cheiro muito forte. Também significa que essa saúde intestinal não tá tão legal assim, não sente alívio ao evacuar, não sente esvaziamento completo, parece que tá sempre faltando alguma coisa. Isso também é um sinal que esse intestino não tá tão saudável. A tua frequência de evacuação é maior do que a cada 2 dias, isso significa que sim, possivelmente tu tá com uma constipação, que é quando o intestino fica mais preguiçoso, quando o intestino fica um pouco mais lento. Ou então pessoas que comem e evacuam. Tem gente que acha que isso é normal, né? Tem que comer e logo evacuar. Mas não, gente, porque demora até o nosso corpo fazer um processo digestivo, né? Às vezes demora 12, 24 horas para fazer uma digestão completa. Então, como que tu comeu e já tá evacuando? Possivelmente o que está acontecendo é que o teu intestino está irritado. Então daí tu tem esse processo de evacuação muito mais rápido do que o normal. Além disso, alguns sintomas que estão associados ao intestino, mas muitas vezes a gente acha que não, mas que faz toda a diferença, que é depressão e ansiedade. Por quê? Porque é muito importante a gente ter o intestino saudável para que não aumente a ansiedade ou não piore ali os casos de depressão. 80% da serotonina, que é um neurotransmissor responsável por nos dar mais essa sensação de bem-estar, de prazer, é produzido no nosso intestino. Então, se está acontecendo todas aquelas alterações que eu comentei com vocês, possivelmente esse intestino não tá tão legal e tá produzindo menos esse neurotransmissor. Então, pessoas que têm mais ansiedade e mais depressão podem sim ter algum tipo de alteração intestinal também. Pessoas que têm proliferação fúngica, ou seja, pessoas que têm ali candidíase ou fungos nas unhas, na boca, que têm alteração mesmo de fungos, de bactérias no nosso organismo, presença em excesso de infecção urinária também, que é um desequilíbrio da flora. É claro que é mais ali, por exemplo, no caso de candidíase, mais alteração da flora vaginal, mas ainda assim também pode ser uma resposta de uma alteração da nossa flora intestinal. Muita vontade de doce, de carboidrato, uma fome muito intensa, isso também pode significar um aumento de proliferação fúngica. Fungo adora açúcar, então por isso que na candidíase, por exemplo, a gente também tem que controlar açúcar. Por isso que para proliferar uma kombucha ou kefir, a gente precisa de açúcar, porque o fungo se alimenta dele. Então pessoas que têm uma maior vontade de doce podem sim ter algum tipo de alteração de padrão de bactérias e fungos intestinais. Então, o intestino saudável, gente, é um intestino onde está
que nem nessa segunda parte da imagem, que seria ali o intestino, onde ele não está inflamado, ele tem uma boa colonização de bactérias boas e ruins, ele também acaba tendo uma junção de células muito boa. E quando esse intestino ele está irritado, ele está inflamado, ele tem mais bactérias ruins, que nem na outra parte da imagem, esse intestino ele está com as células intestinais, em vez de elas estarem juntas, elas estão um pouco mais separadas. O que isso acontece? Aumenta mais distensão, aumenta maior risco ali de uma sensibilidade, uma alergia alimentar, faz com que tu responda muito mais ali em diarreia ou constipação, faz essa alteração muito intensa na nossa saúde intestinal também. Inflama nosso organismo e isso pode aumentar mais ali o nosso sistema imunológico, que grande parte do nosso sistema imunológico também está no nosso intestino, então por isso que cuidar do intestino previne de doenças, melhora a nossa imunidade e principalmente às vezes a base de alguma doença autoimune pode ser por alguma alteração desse intestino também. Então, por isso que a base da melhora dessa função intestinal é voltar a fazer essa junção de células, que um termo que eles utilizam, que quando as células intestinais estão separadas, é leaky gut, que é aumento da permeabilidade entre células intestinais. Então, a gente precisa tratar isso, fazer essa junção de células, melhorar essa colônia de bactérias que tem mais bactérias ruins e desinflamar esse intestino. Então, agora eu vou comentar com vocês alguns nutrientes que vão ajudar nessa modulação intestinal. Então, o primeiro deles, que faz essa junção de células, é o colágeno, principalmente o colágeno tipo 3, e também a glutamina. Ela vai ser muito utilizada porque eles alimentam essas células intestinais e melhora essa junção entre células. Além disso, alguns minerais como o zinco também vai colaborar bastante nessa junção de células. O zinco a gente encontra principalmente no grupo das castanhas, das oleaginosas. Ostra também é uma ótima fonte, mas eu sei que a gente não consegue comer ostra todos os dias e muito menos algumas cidades não têm, né, ostras frescas. Enfim, eu moro em Florianópolis, então aqui a gente tem essa vantagem, tem muita ostra, mas ainda assim eu sei que não é a maioria dos casos. Então, ostra ou castanhas, amêndoas são ótimas fontes de zinco também. Além disso, para desinflamar esse intestino, a gente precisa dos alimentos anti-inflamatórios. Eu gosto muito de utilizar o açafrão, por exemplo. Uma colherinha a gente pode estar colocando nos ovos ou em cima de frango, da quinoa, do arroz e junto colocar um pouquinho de pimenta preta para melhorar essa absorção do açafrão também. O gengibre também é um potente anti-inflamatório. Gosto da canela também, o ômega 3 que a gente encontra nos peixes como salmão, atum, agora vai vir a época da tainha no inverno, então a tainha também é uma ótima fonte de ômega 3, óleo de chia, óleo de linhaça ou comprar a suplementação, desde que seja uma boa suplementação de ômega 3, também vai colaborar bastante para desinflamar esse intestino. As frutas vermelhas e roxas ou um própolis, tudo isso também vai ter um efeito muito interessante anti-inflamatório. E repor essas bactérias intestinais, muitas vezes no início de tratamento não vai ser interessante, porque pode aumentar a formação de gases, mas na maioria das vezes em algum momento a gente vai ter que utilizar. Seja os lactobacilos via suplementação, ou então com a kombucha, ou com kefir, ou com tempê, que são os alimentos fermentados e que vão ajudar a colonizar essa flora de uma maneira mais positiva. Além disso, mas não menos importante, é nutrir essa flora intestinal. Como que a gente nutre essa flora intestinal? As fibras são os alimentos das bactérias que vivem no nosso intestino. E quais são as melhores fibras para colaborar nessa função intestinal? A fibra do psyllium, que ele é muito interessante, pode estar utilizando em panquecas, em bolos, em shakes, no iogurte. Gosto muito do farelo de aveia também, que também da mesma forma que o psyllium pode ser utilizado em receitas, em bolos, por exemplo, também. Eu gosto muito também das sementes de chia, da de linhaça, da farinha de banana verde. E o legal é que todas essas fibras que eu tô falando são fibras que não geram essa distensão abdominal. Porque a gente tem um grupo de fibras e de carboidratos que são a classificação dos alimentos ricos em FODMAPs, que são carboidratos que fermentam mais. E quando o nosso intestino não tá legal, acaba que esse grupo não vai ser tão interessante para incluir principalmente no início de um tratamento alimentar. E quais seriam esses principais alimentos? Cebola e alho fermentam bastante. O grupo das leguminosas, que é feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, cogumelos, abacate, a maçã, brócolis, repolho, espinafre,
couve-flor, são alimentos que fermentam um pouco mais. Xilitol também, que é um adoçante natural, mel. A gente tem que ter um controle um pouquinho com esses alimentos que distendem e fermentam mais, principalmente no início de tratamento intestinal. Depois a gente vai recolonizando quando essa flora estiver ajustada e daí tu não vai sentir tanto desses desconfortos. Mas inicialmente a gente tem que ter uma alimentação mais low FODMAPs, que são com fibras que fermentam menos. Além disso, muitas pessoas acham que tem ali algum tipo de intolerância, sensibilidade, alergia alimentar, porque sente muito desses desconfortos. Muitas pessoas acham que são celíacas, por exemplo, fazem exame, enfim, e vê que não é. Mas é porque tá com o intestino tão alterado que qualquer alimento que fermente mais vai sentir essa distensão. Então tem muitos pacientes meus, clientes meus, que fazem essa modulação intestinal e depois voltam a comer trigo, ou até mesmo leite de qualidade e numa quantidade moderada e já não sentem mais esses desconfortos, porque o problema era nessa alteração do intestino e não em si por uma alergia ou sensibilidade alimentar. Então vou comentar com vocês um dia de modulação intestinal. Como que eu poderia estar fazendo para ter essa alimentação mais low FODMAP e com nutrientes, né? Com nutrientes que vão melhorar a nossa flora. Então pela manhã, por exemplo, tu poderia estar tomando um shot matinal com uma água com limão ou água com própolis, dependendo da aceitabilidade. No café da manhã, poderia estar fazendo uma panqueca com banana, porque a banana não tem um alto teor de FODMAPs, e está utilizando ali um farelo de aveia também. Num lanche da manhã, poderia utilizar o coco, que o óleo de coco ele também é bactericida, então ele colabora muito na nossa função intestinal. E num almoço, utilizar bastante das folhas cruas, e um pouco delas cozidas também, e daí dá mais preferência pelo alface, por exemplo, ou a rúcula que não fermentam tanto, e legumes dá preferência por uma cenoura, por exemplo, ou então tomate, pepino, palmito, que são vegetais que não distendem tanto também, e é muito importante para nutrir essa flora. Além disso, de proteínas de mais fácil digestão e mais interessante, como um peixe, ou um ovo, ou um frango, e daí poderia temperar ali com um pouquinho de açafrão para ter esse efeito anti-inflamatório melhor. E às vezes está fazendo uma batata assada, por exemplo, que também tem um teor de low FODMAPs. Eu gosto muito de utilizar a semente de abóbora porque ela repõe bastante, alimenta bastante a nossa flora intestinal e ela também é bactericida, ela vai ajudar nessa alteração, nessa melhora da nossa flora intestinal. Um lanche da tarde, por exemplo, poderia ser um smoothie, onde a gente está utilizando as frutas vermelhas, que são ótimas antioxidantes, como o morango, ou o jabuticaba, ou a uva mesmo, frutas vermelhas e roxas. Está utilizando ali um leite vegetal, pode estar usando um leite de amêndoas, por exemplo, que ele não tem um teor alto de FODMAPs. Pode estar colocando canela, que é um ótimo antioxidante, ótimo anti-inflamatório. Colocar um pouco de psyllium ali dentro também. As sementes de chia, pode estar colocando gelo, enfim. E até mesmo pode estar utilizando um mamão, que vai nutrir bastante esse intestino. Bate tudo isso e toma num lanche da tarde. Se quiser, pode utilizar um pouco de uma proteína em pó, como proteína vegetal, que ela distende menos do que o whey, para deixar um pouco mais proteica essa refeição. E num jantar, também poderia estar utilizando ali as folhas, como a rúcula, agrião, alface. Poderia estar utilizando uma abóbora à noite também, ou abobrinha. Também dá preferências por proteínas de mais fácil digestão, sardinha, atum, peixe. E também o carboidrato de acompanhamento, ali poderia ser uma mandioca, por exemplo, que não distende tanto, e colocar ali a semente de abóbora. E num jantar, é legal estar utilizando chás, que vão ajudar no nosso relaxamento, porque o estresse também altera muito o nosso intestino, e de fruta poderia estar utilizando um kiwi, que já vai melhorar a qualidade de sono e também ajuda bastante na nossa digestão. Ao longo do dia, seria muito interessante a gente utilizar os chás que vão melhorar todo o nosso processo digestivo que está alterado por toda essa inflamação e alteração de bactérias nesse intestino. Ali eu gosto muito de utilizar o chá da erva doce ou um chá de alecrim e também pode estar utilizando um chá de hortelã. Tudo isso já vai melhorar muito mais a nossa digestibilidade. Pode estar utilizando de 20 a 40 minutos após as refeições. 2 xícaras por dia já vai ter um efeito super legal na tua saúde intestinal. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo sobre modulação intestinal. Esse vídeo é quase de utilidade pública realmente, porque às vezes a gente tá no nosso dia a dia sempre com desconforto, intestino não funcionando bem, nota reflexos, né? Às vezes uma deficiência de alguma vitamina ou mineral que pode ter relação com essa má absorção intestinal também. Então por isso que ter um intestino saudável é tudo. Hoje em dia nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro de tão importante que ele
é. Então deixa aqui abaixo o que você mais gostou desse vídeo, sugestões também para os próximos vídeos. Não esquece de se inscrever aqui no canal também e curtir esse vídeo. Um beijo e até a próxima!